Renato Aragão. Você conhece o humorista, mas talvez não conheça o homem, o militar, o sobrevivente, o produtor, o cidadão que dedicou uma vida inteira à televisão e à infância brasileira. Renato Aragão nasceu no interior do Ceará em 1935, filho de um escritor e de uma professora. Cresceu entre os livros, os valores da educação e o peso da disciplina. Aos 20 anos, Renato Aragão virou oficial do Exército e, ainda mais jovem, passou por algo que mudaria qualquer um. Ele sobreviveu a um acidente aéreo. Em 1958, um avião que levava Renato de Recife para Fortaleza caiu em Campina Grande. Ele foi dado como morto, mas sobreviveu e, mais que isso, ajudou a salvar as outras pessoas. Agora imagine ouvir no rádio que você morreu. Pois é, foi isso que ele ouviu. E mesmo assim, levantou e ajudou os outros a sair dos escombros do avião. E seguiu em frente. Tempo depois, venceu um concurso da TV Ceará e começou a trabalhar como realizador. Ele escrevia, dirigia, produzia e logo atuava. Em 1964, se mudou para o Rio e entrou para a TV Tupi. Pouco tempo depois, mudou para a TV Excelsior. E foi lá onde ele fundou o grupo Os Adoráveis Trapalhões. E esse era um embrião do que seria um dos maiores grupos humorísticos do Brasil. E eles não eram só carisma, eram time, apelo popular. Eles sabiam como falar com o povo e como cativar as crianças. Renato Aragão atuou em mais de 40 filmes, ganhou prêmios em festivais internacionais, atuou como Pelé e fundou sua própria produtora em 1977. Recebeu diversos títulos: Cidadão do Rio de Janeiro, Cidadão Paulistano, Chanceler da Ordem do Rio Branco e Embaixador da Unicef. A morte de Zacarias, Mussum e Tião Macalé deixaram uma marca profunda no Renato. Isso fez com que ele se afastasse da TV por um bom tempo. Em 98, Renato voltou com a turma do Didi. Em 2004, reencontrou Dedé no palco do Criança Esperança, e o reencontro emocionou todo o país. Em 2011, foi homenageado pela X9 paulistana com o enredo de Eterna Criança e Embaixador da Esperança. Em 2020, depois de 44 anos, ele se despediu oficialmente da Globo. E um ciclo se fechou, mas a contribuição de Renato para a cultura brasileira ainda continua registrada. Na tela, na memória e na história. Por trás do Didi do riso fácil e do palco iluminado, existia um homem. E como qualquer homem, Renato Aragão também enfrentou seus próprios dramas fora da TV. Renato foi casado por mais de 30 anos com Marta Rangel, com quem teve 4 filhos. Depois, construiu uma nova família com Lília Taranto. Com ela teve Lilian, que também seguiu carreira artística. E a família sempre foi o porto seguro para Renato. Mas a vida às vezes testa o mais forte dos homens. Em 2014, durante a festa de 15 anos da Lívia, sofreu um infarto. Foi internado, passou por uma angioplastia e voltou para casa poucos dias depois. Essas situações mostram que ninguém está imune, nem mesmo os ídolos que são de carne e osso. Em 1991, Renato subiu ao Cristo Redentor para realizar um sonho de beijar a mão da estátua. Em 1999, andou de São Paulo a Aparecida para cumprir uma promessa para Nossa Senhora. E talvez seja isso que manteve Renato em pé por tanto tempo. Sua fé inabalável e o amor por algo maior do que ele mesmo. E como toda figura pública com décadas de carreira, Renato também enfrentou alguns momentos delicados. E um dos boatos mais populares dizia que ele teria demitido um funcionário por chamá-lo de seu Didi, exigindo ser chamado de Dr. Renato. Ele negou e disse que era calúnia, mas o rumor virou uma lenda urbana. E na internet esse tipo de fake news se espalha rápido, e às vezes o estrago é maior do que a verdade consegue alcançar. Em 2012, surgiu a ideia de um novo filme, chamado Segundo Filho de Deus. O personagem Didi seria um enviado celestial. A polêmica foi tanto que o nome mudou e o projeto foi cancelado. E as opiniões dividiram o público, e a crítica foi pesada. E tudo isso fez com que o filme nem saísse do papel. Mas, recentemente em 2019 e 2024, Renato foi vítima de mais fake news. Inventaram que ele maltratava funcionários, depois que sofria de Alzheimer, e até disseram que tinha morrido. E tudo isso não passava de uma mentira, de uma fake news.
a família desmentiu tudo. E mais uma vez o Renato teve que enfrentar a crueldade das redes sociais. Porque viver sob os holofotes exige mais do que talento, exige coragem. E Renato Aragão pode ter saído da televisão, mas da cultura brasileira, da nossa memória coletiva, ele nunca vai sair. Porque algumas histórias, como a dele, são simplesmente maiores que o tempo. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, curtir e comentar.